Vocês já podem abrir suas Bíblias lá no livro de Tiago, capítulo 1. Hoje nós não realizaremos salinha para as crianças, por conta de só termos uma criança, e aí para contar a lição só para uma criança, a próxima vez as outras vão ficar muito curiosas, então vamos deixar só para a próxima vez a salinha. Mas preste atenção, Joseph, eu sei que o Joseph ele não está precisando mais nem passar a linha das crianças não, que ele já está ganhando até prêmio por entender o assunto dos adultos, então não vai ter tanto problema não. Então, Tiago capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Por mais que pareça lento o nosso progresso na exposição deste livro, não vai ser sempre assim, e eu acho que é importante que a gente entenda bem o que Tiago compreendia aqui ao se autodeclarar servo. E nos últimos domingos nós temos feito isso, a gente tem buscado compreender com exatidão o que é que Tiago tinha em mente ao utilizar a palavra servo. E nós já observamos que, na visão de Tiago, um servo, ele é alguém submisso a um senhor, alguém que está debaixo da autoridade de um senhor. Vimos também que um servo é alguém o quê? No último estudo, quem lembra? Empenhado. Ainda bem que o Felipe lembrava, gente. Eu sei que tu não lembrava mais não. Então, alguém empenhado. O Júnior pregou na semana passada. Eu ouvi falar que foi muito bom a pregação. Muito boa, né? Então, graças a Deus. E hoje a gente vai estudar uma terceira marca de um servo aprovado. Já estudamos submissão, empenho, e agora vamos estudar a constância. Tiago, ao afirmar que era um servo, ele estava dizendo que era alguém constante, alguém que não era vacilante, alguém que não vivia uma vida de oscilações, mas alguém que entendeu ter um propósito e que estava buscando realizar este propósito. E com o propósito de compreender bem esta visão aqui a respeito de um servo, como alguém constante, me permitam começar esse sermão contando uma fábula que eu ouvi muito na minha época da escola. Uma fábula não é uma história real, mas é uma história fictícia, onde animais eles recebem alguns atributos pertencentes aos seres humanos para que eles possam ali, por meio da interação deles, nos ensinar algo. Essa é a ideia de uma fábula. E a fábula que eu ouvi na escola quando eu era pequeno, que eu ouvi muitas vezes, foi uma que talvez todos aqui conheçam. A fábula da lebre e da tartaruga. Vocês já ouviram essa história? Vocês pensaram que era o quê? Lá, o preá e a cobra? Não. A lebre e a tartaruga. Como é essa história? Dizem que um certo dia, uma orgulhosa lebre, que é uma lebre, é um animal semelhante a um coelho, né? Ela estava toda radiante na floresta, ela saltitava feliz, ela andava ali alegremente, até que repentinamente ela se deparou com uma tartaruga. E qual foi a reação da lebre ao ver a tartaruga? A reação dela foi muito notável, porque ela olhou para a tartaruga e começou a rir, começou a mangar da pobre da tartaruga. Por quê? Porque ela começou a ver que as pernas da tartaruga eram pequenas e que a tartaruga se movimentava de um modo muito lento. Então a lebre, por ser rápida, se achava muito superior à tartaruga. A tartaruga, então, quando começou a perceber que estava sendo alvo de zombarias, ela ficou magoada, ficou triste, ficou zangada. E no calor da emoção, ela desafiou a lebre para uma corrida. A lebre, então, aceitou prontamente e o horário e o local foram definidos. No dia marcado, a tartaruga e a lebre se posicionaram e a corrida começou. A lebre partiu na frente, velozmente, e a tartaruga caminhando atrás, lentamente, vagarosamente. E depois de chegar a uma certa distância, o percurso que elas estabeleceram era longo, a lebre viu uma árvore cheia de frutos e que gerava uma sombra enorme. A lebre, então, vendo que a sua vantagem era muito grande, ela se deitou ali para descansar e comer alguns frutos e acabou dormindo. Enquanto a lebre dormia, a tartaruga andava devagar, mas de um modo determinado e regular.
ela continuou caminhando até que ela ultrapassou a lebre. Ela talvez se pisar só na pontinha do pé para não acordar a lebre. E quando a lebre acordou, ela viu que a sua adversária, ela já estava muito próxima de ganhar a corrida. Então a lebre tentou correr, mas não restava mais tempo. A corrida estava decidida e a tartaruga ganhou. Normalmente, sempre que se destaca nessa história aqui algo, o que se destaca é o motivo da derrota da lebre. Por que a lebre perdeu? Porque ela era orgulhosa, porque ela se achou. Na verdade, normalmente a moral dessa história aqui é: os orgulhosos serão humilhados. E de fato isso é verdade. Contudo, a razão da derrota da lebre, ela recebe tanto destaque nessa fábula, que se esquecem do motivo da vitória da tartaruga. Porque nessa história, o motivo da vitória da tartaruga não foi a sua velocidade. Ela não venceu pela intensidade da performance dela. A tartaruga não exibiu um comportamento extraordinário. A tartaruga não deu um show aqui. A tartaruga, ela não fez nada demais a não ser continuar. A causa da vitória da tartaruga foi a sua regularidade, a sua constância. A tartaruga caminhou lentamente, mas a sua caminhada foi regular, até que ela venceu. A moral da história, que poderia facilmente ser identificada, e eu gostaria de identificar neste momento aqui, é: a constância é um atributo essencial na vida de um vencedor. A semelhança, irmãos, da lebre dessa história que eu acabei de contar, muitas vezes a gente se esquece, muitas vezes nos esquecemos da importância da regularidade na nossa vida, da constância. Na verdade, hoje, um atributo muito comum, do qual as pessoas nem têm mais vergonha de se autodeclarar como possuidoras dele, é a inconstância. É o livro jamais terminado, é a faculdade trancada sem motivo, é o emprego repentinamente abandonado, é a série que foi iniciada e abandonada depois de alguns episódios, é o casamento que depois da crise se desfez, ou mesmo é o abandonar o ato de congregar regularmente. Todas essas são manifestações da falta de constância que marca a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm começado empreendimentos, muitas pessoas têm iniciado coisas no nosso tempo, mas poucas pessoas têm se disposto a continuar aquele empreendimento até o seu fim. Muitas pessoas hoje desejam a explosão inicial, elas desejam a intensidade, elas desejam exibir um início abrasador, mas depois de pouco tempo elas abandonam seus projetos. Muitas pessoas, irmãos, encaram a maratona que é a vida como se ela fosse uma prova de 50 metros. Mas a verdade é que se nós queremos realmente avançar, mais do que um início brilhante, mais do que uma performance inicialmente digna de recordes, mais do que deixar os adversários logo de cara comendo poeira, nós devemos buscar regularidade, nós devemos buscar equilíbrio, nós devemos buscar constância. Essa verdade que eu estou apresentando aqui, ela não se limita apenas à nossa vida cotidiana e aos nossos afazeres diários, mas o que eu digo aqui também tem um impacto espiritual, porque um servo aprovado, ele é alguém que desfruta deste atributo. Um servo aprovado não é alguém que começa e não termina. Um servo aprovado não é alguém que abandona seus empreendimentos espirituais, mas um servo aprovado é alguém que dedica toda uma vida ao serviço do Senhor. Claro, nem sempre com uma intensidade notável, mas sempre com uma constância marcante. Algumas vezes ele vai correndo, outras vezes caminhando, mas ele sempre está avançando na obra do Senhor. Considerando este fato, eu gostaria de começar, de fato, o nosso momento de análise textual aqui, apresentando uma verdade que é fundamental. Esta verdade é: os servos de Deus são constantes no serviço. Essa é a verdade que vai estar aqui no centro das conclusões que vamos tirar em relação ao texto. Os servos de Deus são constantes no serviço. E neste estudo que nós faremos, o que vamos fazer aqui é a observação de dois pilares que vão sustentar esta verdade.
Então, os servos de Deus são constantes no serviço. Nós vamos ver duas colunas que sustentam essa verdade, que fazem que essa afirmação seja verdadeira. Mas antes disso, nós vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Abençoe cada um dos irmãos que chegou até aqui. Faça que Tua palavra agora, Pai, seja compreendida por cada um de nós. Nos modifique, nos faça retrocedermos de qualquer caminho mau. Seja conosco nessa noite, Pai. O Senhor é o nosso Pai, Deus. Nós somos Teus filhos, mas o Senhor também é de fato para nós e de verdade um bom Senhor. Que a gente adote aqui, a partir deste momento, pelo menos neste aspecto específico, a postura de servos. Seja com cada um dos irmãos nessa noite. Me ajude a ser claro, Pai. É o que eu te rogo em nome de Cristo. Amém. Os servos de Deus, eles são constantes no serviço. Nós veremos neste estudo, por meio daquilo que está revelado lá em Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48, dois pilares que sustentam esta verdade, duas colunas que fazem esta afirmação ser uma afirmação verdadeira. Então, abra sua Bíblia lá. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 48, vão ser o texto que a gente vai analisar. Esses versículos vão compor o texto que analisaremos nesta noite. Então, Lucas capítulo 12, versículos 35 a 48. Então, irmãos, vamos iniciar observando um primeiro pilar que sustenta a ideia de que os servos de Deus são constantes no serviço. Este primeiro pilar vai ser encontrado nos versículos 35 a 40. E o texto diz o seguinte: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar a ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O primeiro pilar sustentador da ideia de que os servos de Deus devem ser constantes no serviço, e que podemos identificar aqui neste texto os servos que receberão recompensas são aqueles que servem de um modo constante. Irmãos, aqui nesse texto, nós temos um trecho de um sermão de Jesus. A fala de Jesus aqui, inicialmente, ela se aplicava ao perigo que era a assimilação da atitude dos fariseus e a firmeza que ele requeria dos seus discípulos. Mas em um certo ponto, enquanto Jesus pregava, um jovem interrompeu o mestre, solicitando um julgamento em relação a uma disputa por herança. Jesus ele não correspondeu à expectativa do jovem, mas ao invés de fazer isso, ele usou aquela situação para confrontar o pecado da avareza e a atitude de segui-lo de modo descompromissado. Jesus, então, ele vai instigar, neste texto que a gente está lendo, os discípulos a não buscarem as heranças neste mundo, mas buscarem a herança nos céus. Então, vamos entender melhor o que esse texto está dizendo. O texto começa dizendo o seguinte no versículo 35: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. A ideia de Jesus aqui é a de que nós devemos estar prontos, é a ideia de que devemos estar dispostos para trabalhar. Ele estimula esta prontidão, primeiramente, quando ele fala aqui de cingir. A ideia transmitida por Jesus aqui
é uma descrição de uma atitude que os empregados que iam trabalhar, eles tinham. Naquela época, as pessoas utilizavam aquelas roupas longas. Vocês já viram em filmes da época de Jesus. Não eram aquelas roupas que pareciam vestidos. Imagine você dar uma carreira com roupa daquela. Será que era uma coisa legal? Será que era bom correr com uma roupa daquela? A resposta é óbvia. Não. Imagine trabalhar o dia inteiro com aquela roupa. Você não tinha mobilidade nas pernas, porque até certo ponto o tecido limitaria. Então o que as pessoas faziam? Elas pegavam a parte de baixo do tecido, prendiam aqui a altura da cintura e o cinto era utilizado para amarrar. Então elas tinham uma roupa longa, mas que era semelhante a uma calça, uma calça que a gente tem hoje. Não é fácil ter uma calça, né? Mas eles gostavam disso. Então, nessa época, um trabalhador ele fazia isso. Se você visse alguém com a roupa amarrada aqui no cinto, você não ia imaginar que a pessoa ia fazer outra coisa, não. Você ia imaginar que a pessoa ia trabalhar. Então, quando Jesus diz, cingido esteja o vosso corpo, ele diz, estejam prontos para o serviço, estejam prontos para trabalhar. Algo paralelo a isso em nossa cultura é uma atitude presente até no hino de Morada Nova. O hino de Morada Nova tem uma atitude semelhante a essa. O que é? A manga arregaçada. Fala disso aí no hino de Morada Nova. Se você é morado novense e não sabe, você está ficando para trás aí. Estou quase morado novense também. Então, irmãos, a manga arregaçada hoje. Hoje alguém diz, vamos arregaçar nossas mangas. Você entende que é hora de trabalhar. Você entende que isso é uma atitude anterior ao momento de trabalho. Da mesma forma que o cingir era. Então, o que Jesus está dizendo aqui é, estejam prontos para trabalhar. Essa é a ideia aqui inicial. Mas essa ideia ela é complementada quando ele diz que os servos deveriam manter suas candeias, suas tochas acesas, porque isso claramente indica não somente uma prontidão, mas que essa prontidão devia acontecer mesmo em situações extremas, como o chegar da noite, como o avançar da noite. Os servos, então, para manter essas tochas acesas, eles deveriam ter o suprimento de combustível necessário, no caso aqui era o óleo. Além disso, eles deveriam manter-se acordados, esperando o noivo. Essa passagem ela é semelhante àquela passagem das 10 virgens, em que tinham 5 prudentes e 5 nécias. E o óleo de 5 acabam, e aí elas não podem receber o noivo. Então, o servo, para manter a sua tocha acesa, ele deveria ser diligente. Então, inicialmente, o que Jesus diz aqui nesse versículo é, você deve estar pronto para trabalhar, se quiser me servir. Você deve estar em prontidão, você deve estar preparado para trabalhar. Mas Jesus, ele não para por aí. Ele continua dizendo mais algumas coisas. E no versículo 36 ele diz o seguinte, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar a ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater na porta, logo lhe abram. Jesus então aqui estimula os seus discípulos a adotarem uma postura semelhante à dos empregados que esperam um noivo. Esses servos, eles deveriam estar em prontidão, pois o noivo, ele não deveria esperar ao chegar na porta de casa, mas ele deveria logo ser recepcionado. Aqui ele está falando de coisas muito comuns para a audiência original dele. Mas o que Jesus vai falar em seguida aqui, é algo que está completamente em desacordo ao que acontecia na época. Jesus vai falar de algo que subverte o costume mais à frente. Olha o que ele diz no versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade eu vos afirmo, que há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quando a pessoa ouvisse Jesus dizendo isso, ela não ia ver sentido no que Jesus estava falando. Porque quando um noivo chegava, ele era servido, mas aqui o noivo serviria os empregados que estivessem ali numa postura correta, que estivessem mantido uma postura de prontidão. Os servos vigilantes, os servos preparados, os servos que mantiveram sua posição de um modo constante, esses servos, eles seriam servidos pelo noivo. Essa expressão aqui traduzida como em verdade vos afirmo, ela é muito forte no original. Ela é uma afirmação que não dá margem para dúvida. Então o que Jesus está dizendo é, sem sombra de dúvidas, os servos fiéis, os servos prontos, aqueles constantes nos serviços,
eles vão ser recompensados, eles vão ser servidos pelo próprio noivo. Depois de afirmar isso, Jesus fala mais a respeito da postura do servo. Observem o que ele diz no versículo 38, diz assim: quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Jesus aqui diz que independente da demora do noivo, ele voltará, e quando ele voltar, ele vai recompensar os servos que estiverem em prontidão. A linguagem dessas vigílias aqui, ela dizia respeito a uma divisão que se fazia na noite, entre períodos de tempo. A segunda vigília aqui, ela correspondia ao período entre as 9 horas da noite e a meia-noite. Já a terceira compreendia do tempo que ia de meia-noite até 3 horas da manhã. Então a informação aqui contida é a seguinte: independente do noivo chegar cedo ou tarde, aqueles que estiverem em prontidão serão recompensados. E por fim, Jesus ainda adiciona um elemento importantíssimo na parábola: a ideia da iminência da sua volta, da volta do noivo. No versículo 39 nós lemos o seguinte: sabei porém isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabendo que o noivo pode chegar a qualquer momento, os servos deviam manter ainda mais a sua prontidão. Eles não poderiam deixar o cinto afrouxar, eles não podiam deixar o óleo acabar, eles não podiam deixar a tocha apagar, pois a qualquer momento o noivo ia chegar. O que temos nessa passagem, irmãos, é uma forte ênfase escatológica. Ou seja, Jesus está falando aqui para aqueles homens que viveram quase 2000 anos atrás, a respeito de coisas que hoje, em 2021, ainda não se concretizaram totalmente, mas que ainda assim deveriam impactar a vida daqueles homens. O que ele diz aqui, de modo simples, em toda essa porção é: sirvam, não parem de servir, saibam que os servos que estiverem servindo serão recompensados quando eu voltar, e saibam mais, eu posso voltar a qualquer momento. Ou seja, irmãos, os servos que vão receber as recompensas, os servos que receberão recompensas, são aqueles que servem de um modo constante. E nesse sentido, a pergunta é: você tem servido de um modo constante? Como é que está o seu cinto? Como é que está o abastecimento da sua tocha? Como é que você está diante da iminente chegada do noivo? Você está acumulando um tesouro no céu? Irmãos, a nossa vida não pode ser uma vida de oscilações. Nós não podemos nos conformar com uma mediocridade em qualquer área que esteja relacionada a Deus, e tudo está relacionado a Ele. Nós não podemos entrar numa zona de conforto, não podemos abaixar a guarda, não podemos parar de servir, nós não podemos fazer essas coisas, porque existe uma grande herança reservada para os servos em prontidão. Existe uma cidade com ruas de ouro, um rio cristalino, existe um estado de libertação do mal, existe um abraço apertado de Jesus, existe uma felicidade eterna esperando os servos que forem achados prontos. Olhando para este fato, você deve considerar que você não pode deixar sua tocha apagar. Você não pode deixar a tocha da leitura bíblica se apagar. Você não pode parar de ler a Bíblia. Você não pode parar de meditar. Você não pode parar de refletir na palavra de Deus. Você não pode parar de memorizar aquilo que ela diz. Você não pode parar de olhar para a Bíblia como uma parte vital da sua existência. Você não pode deixar essa tocha se apagar. Você não pode deixar a tocha da leitura da Bíblia se extinguir gradativamente na sua vida até que chegue ao ponto de não mais existir. Até o Everson Zóio está lendo a Bíblia. Como é que você pode não ler? Os rapazes mais novos pegaram a referência. Ou não. Normalmente, nas minhas referências, ninguém pega. Muito bem. Se você olhar para a comunhão com os irmãos,
para a maneira como você está agindo. Será que você não tem abandonado os irmãos? Será que você não tem ignorado oportunidades de estar junto com o povo de Deus? Você não deve abandonar o seu desejo por exortar e por ser exortado. Você não deve buscar alimentar um amor verdadeiro. Você não deve deixar de buscar um amor ali verdadeiro, alimentar este amor verdadeiro em relação aos seus irmãos. Você não pode deixar a tocha da comunhão se apagar. Você também não pode deixar a tocha da oração se apagar na sua vida. Você não pode parar de se derramar aos pés do Senhor. Você não pode parar de chorar, de clamar. Você não deve parar de orar, de conversar. Você tem que dizer tudo para Deus. Você não pode deixar essa área da sua vida ser extinta. Você não pode parar de evangelizar. Você não pode parar de falar sobre Jesus, mesmo que pareça algo sem sentido e infrutífero. Falar de Jesus nunca vai ser um investimento sem futuro. Falar das boas novas pode até resultar em perseguição, mas nunca vai resultar em inutilidade. Você não pode deixar a tocha do evangelismo se apagar. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Mesmo cambaleando, você tem que continuar a sua caminhada. E saiba que existe um motivo para isso. Porque o noivo, ele só vai levar aqueles que não param. No dia do arrebatamento, no dia da retirada dos salvos, no dia em que sairmos desse mundo mal, no dia em que nos encontrarmos com Jesus, nesse dia nós receberemos dele uma recompensa. Só que essa recompensa, ela só vai ser oferecida aos servos que estiverem no serviço, os servos aplicados, os servos que estão trabalhando, os servos em prontidão, aos servos vigilantes. Irmãos, este serviço que Cristo realizará, este serviço que tornará pessoas bem-aventuradas, esse serviço que vai atingir estes homens aqui descritos como felizes, este serviço, ele é maravilhoso, mas ele é exclusivo. Ele é exclusivo para aqueles que servem a Deus. No dia glorioso, todos os servos vigilantes, todos aqueles que são constantes no serviço, todos estes desfrutarão das maravilhas indescritíveis ao lado do seu Senhor. Mas a questão é, você tem sido um desses? Irmãos, e esse estudo, eu quero que vocês entendam bem esse ponto. Entenda bem esse desafio, porque agora a gente vai para o nosso segundo pilar, que é encontrado dos versículos 42 a 48. E as informações que eu falei agora, que podem parecer subjetivas, que podem parecer não terem uma conexão entre elas e sua vida, essas informações agora vão entrar um pouco mais na sua realidade. Em primeiro lugar, então, vamos destacar o pilar sustentador da ideia de que os servos de Deus devem ser constantes no serviço. Este pilar é: os servos que receberão recompensas são aqueles que servem de um modo constante. Vamos encontrar então um segundo pilar nos versículos 41 a 48. O texto vai dizer o seguinte: então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido.
e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O segundo pilar sustentador da ideia de que os servos de Deus devem ser constantes no seu serviço, que a gente pode identificar aqui é: quem não serve de modo constante é um impostor. Quem não serve de um modo constante é um impostor. Depois de ouvir as verdades que nós acabamos de observar aqui, o apóstolo Pedro, ele desenvolveu no seu coração uma dúvida. Aquilo que Jesus dizia se aplicava somente aos 12, ou eram palavras dirigidas a toda a multidão? A inquietação de Pedro é justificável, porque se você prestar atenção, o que eu falei na prática foi o seguinte: Jesus, ele só vai levar consigo e só vai recompensar os servos que estiverem prontos. Isso gera no nosso coração a dúvida natural: e o que é que vai acontecer com os servos que não estiverem prontos? O que é que vai acontecer com as pessoas que não estiverem vivendo uma vida de constante serviço? O que é que vai acontecer com os servos que estiverem oscilando de um modo que não podem ser considerados como prontos? E se por acaso eu deixar minha tocha se apagar? Se por acaso, quando o noivo chegar, o meu azeite, ele tivesse encerrado, o que é que vai ser de mim? O que acontecerá com alguém que não esteja servindo no dia do retorno do noivo? O que Jesus responde aqui, irmãos, é totalmente chocante. É uma verdade difícil de engolir. É uma verdade difícil até de falar. Não fiquem bravos comigo quando eu falar ela para vocês, porque quem está falando é Jesus. Vamos entender isso melhor. Jesus, ele não responde diretamente à pergunta de Pedro, mas a situação aqui, ela parece indicar de modo implícito que todos os que estavam ali eram alvos da palavra de Jesus, porque a resposta adequada àquilo que Jesus dizia era uma autoavaliação. Mas, de qualquer modo, Jesus não respondeu o que Pedro perguntou. Ao invés disso, Jesus ensinou uma nova parábola. Jesus contou uma nova história. Então, no versículo 42, ele diz: disse o Senhor, versículo 42 vai dizer: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Essa tradução aqui, ela é uma tradução muito difícil de entender, porque aqui está fazendo uma pergunta em resposta a uma outra pergunta, quando na verdade Jesus está fazendo uma introdução aqui. A tradução da NVT, ela deixa mais claro o que é que Jesus está querendo dizer aqui. A NVT é uma outra tradução da Bíblia, que a gente usa é a ARA, ao meio da Revista Atualizada. A NVT é a nova versão transformadora. Então, naquela versão, se você ler, é um pouco mais claro, e lá está registrado da seguinte maneira: o Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Jesus, então, ele inicia essa nova parábola falando a respeito de um empregado que recebeu a incumbência de gerir a casa do seu senhor. Este empregado, ao receber essa missão, recebeu também a oportunidade de, depois de um tempo, receber uma bênção ainda maior, porque na continuação do texto a gente lê: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. A informação que temos aqui está totalmente ligada ao que vimos no ponto anterior, porque aqui a fundamentalidade da constância é novamente atestada, porque se o servo que recebeu aquela atribuição de cuidar da casa do seu senhor, ele fosse fiel, ele ia receber uma grandiosa herança. E o Senhor Jesus aqui ainda é mais enfático, ele diz que ele receberia domínio sobre tudo o que era do seu Senhor. Meus irmãos, quando nós servimos a Deus, nós estamos fazendo um investimento eterno. Pessoas podem zombar da gente ao buscarmos servir a Deus. Pessoas podem rir de você ao ver que você está fazendo as coisas enquanto os outros estão de braços cruzados. Pessoas podem colocar toda a carga sobre você, mas você, ao servir a Deus, não está agindo de uma maneira inadequada. Você está fazendo um investimento eterno. Eu me lembro de uma história que eu ouvi lá no seminário, de um colega meu. Ele disse que
uma vez ele ficou profundamente triste, porque todos os colegas dele passavam o tempo todo brincando. Ele pegou uma turma que em um determinado momento estava um pouco complicado. E ele ficou incomodado com aquilo, ele disse assim: eu vou brincar também. Não vou fazer meu dever não, vou brincar. Todo mundo está brincando, por que eu não vou brincar? Aí ele chegou para um pastor muito experiente, disse assim: meu irmão, eu estou vendo todo mundo brincando, estou vendo que as pessoas não estão levando a sério, por que é que eu vou levar? A resposta daquele pastor para ele foi a seguinte: meu irmão, eles podem brincar, você não. Ele só falou isso. O mesmo se aplica a você. Os outros podem até achar que servir não é uma coisa importante, você não. É um investimento eterno, é algo crucial, é uma perspectiva de vida. Aquele servo que recebeu a função de gerir a casa, se ele fosse fiel, ele não receberia uma boa recompensa somente, ele não receberia uma parcela privilegiada em uma fortuna grandiosa, mas ele receberia tudo o que era do seu senhor, ele receberia absolutamente tudo o que seu senhor tinha, ele só precisava ser fiel. Mas e se ele não fizesse isso? Se aquele servo não fosse fiel, se ele não correspondesse à expectativa que o seu senhor colocou em cima dele, se ele não gerisse bem a casa, se ele não fosse constante no serviço, se aquele servo não fizesse o que ele tinha que fazer, o que aconteceria quando o Senhor voltasse? Jesus, na segunda parte da parábola, fala exatamente desta possibilidade. Ele diz: mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, então virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. O que Jesus está dizendo aqui é: se o servo relaxar, se o servo deixar de servir, se o servo fizer o uso de sua posição para oprimir outros, se o servo abandonar a constância, e neste momento o Senhor chegar, a sua punição será severa, muito severa, ele vai ser castigado. Mas severa quanto? O texto diz: lançando-lhe a sorte com os infiéis. O que é isso aqui? O que é que isso significa? Essa expressão significa que o servo ele vai ser despedaçado. O senhor desse servo, voltando em um dia em que não se espera, em uma hora que ele não conhece, cortará o servo ao meio e não lhe dará, e lhe dará o mesmo destino dos incrédulos. Notem o que é dito aqui, irmãos: os impostores, os falsos servos, aqueles que não têm constância, estes sofrerão severas penas. Isso não significa perder privilégios, isso não significa que eles vão passar por dificuldades, mas o próprio Senhor, Deus, Ele vai destruir eles, Deus vai destruir, Deus vai aniquilar, Deus vai fulminar, como diz o texto, Deus vai partir ao meio todos os que não são constantes no seu serviço. Essas pessoas vão ter o mesmo destino dos infiéis. E sabe por que eles vão ter o mesmo destino dos infiéis? Eles terão o mesmo destino daqueles que não são fiéis a Deus, porque eles também eram infiéis, que apenas fingiam servir o Senhor. O que eu estou dizendo aqui, de um modo bem claro, é o seguinte: não existe meio termo. Ou o servo é constante, ou ele é um impostor, que sofrerá como tal. Mas Jesus não para por aí, porque no fim da parábola ele é mais abrangente e fala a respeito da distribuição do castigo dos servos infiéis, e ele fala como seria o critério de julgamento daqueles que fingiram servir a Deus. O texto diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A punição dos incrédulos, ela vai ter níveis.
níveis diferentes. E quanto mais uma pessoa conhece o reino e não se engaja com o reino, maior será a sua punição. Não existem servos verdadeiros despreparados. Um servo verdadeiro, ele sempre estará preparado. Irmãos, no dia que Jesus voltar, no dia do retorno de Cristo, não haverá entre os que subirão uma distinção entre duas categorias: os carnais e os espirituais. Naquele dia em que Jesus recompensará os seus, não haverá espaço para os descompromissados, porque o que Jesus está revelando aqui é que aqueles que não se engajam no serviço, esses nunca foram verdadeiramente servos. Ou você é um servo verdadeiro e constante, ou você não é um servo. Isso deve nos levar a um choque, porque existem pessoas na igreja que estão em um estado de acomodação preocupante, pessoas que não servem, pessoas que não se dispõem, pessoas que não têm nenhum nível de engajamento com o povo de Deus, pessoas que em seus lares não pegam na Bíblia, pessoas que em suas casas não se derramam em oração. E o pior a respeito dessas pessoas é que elas acreditam que podem se confortar, achando que existem níveis dentro da igreja, de modo que existe um espaço para um crente descompromissado no espectro da salvação. Irmãos, as coisas não são assim. Não ache que está tudo bem se você não tiver uma vida de serviço, porque os servos que não servem, para nada servem, pois são impostores. Irmãos, nas câmaras de tortura do lago de fogo, existem níveis. Afinal, todos os pecados, mesmo sendo iguais em natureza, são distintos no nível de condenação que produzem. Deste modo, algumas pessoas sofrerão mais no inferno do que outras. Neste sentido, um dos grupos que mais vai sofrer no inferno não são os assassinos, não são os ladrões, não são os estupradores. Um dos grupos que mais sofrerá no inferno são aqueles que receberam conhecimento de Deus em abundância, mas resolveram fazer o contrário do que aprenderam, ou resolveram ficar indiferentes. Não servir a Deus é um dos piores pecados dentre todos, principalmente quando se tem conhecimento de que se deve servir. Nós devemos receber essas informações com muita seriedade, irmãos, porque você não tem alternativa, você tem que servir, porque é isso que um salvo faz. Quando a gente considera essa verdade, e a gente olha para a realidade das igrejas, não tem como não ficar profundamente triste, porque a gente é exposto à cruel verdade de que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós não podemos deixar pessoas confortáveis em sua zona de conforto, achando que é normal alguém que não serve. Nós não podemos achar normal alguém viver na periferia da igreja, se envolvendo esporadicamente. Nós não podemos normalizar o senso de que alguém, seja por posição social ou condição financeira, está imune à obra comum a todo cristão. Todos têm que servir. E se você se identifica com alguém que não serve, ou se você identifica alguém que não serve, alerte essa pessoa, confronte ela, não deixe que essa alma pereça num nível terrível, achando que irá para o céu. Fale, se você é um crente, você não está agindo como tal, arrepende-se, mude, sirva. Além disso tudo, nós devemos considerar que não basta passar um tempo servindo a Deus. Não é suficiente desprender um período da minha vida para o serviço, mas o serviço bem executado, é um empreendimento para a vida toda. Certamente vão existir oscilações esporádicas, existirão períodos de fraqueza, mas esses momentos vão ser pontuais, e o serviço ele vai permear toda a trajetória do verdadeiro discípulo de Cristo. E se você olha para a sua vida e diz: Mateus, eu não sou assim, a conclusão lógica é:
você não é um discípulo de Cristo. Você não é. Se você não serve a Deus, não tem uma zona cinzenta, não tem um campo neutro no qual você pode se encaixar e dizer, não, mas eu tenho razões. Não, você não é um discípulo de Cristo. Entenda, não existe aposentadoria, não existem férias, não existe um recesso. O serviço ele deve ser executado todos os dias, todas as horas, porque o noivo virá, o noivo ele vai retornar. Você pode tentar se justificar apontando para traumas, não se justifique tentando apontar para conflitos não resolvidos, não se justifique apontando para um período de ativismo que te esgotou, mas jogue essas desculpas fora, resolva as suas questões, apazigue os seus conflitos e em pureza volte a servir. Irmãos, neste mundo, o serviço ele é uma parte integral, essencial da vida dos salvos. Aqueles que não servem são impostores. Eles não são verdadeiramente cristãos. Eles podem fazer toda uma apologia para defender sua fé. Eles podem ter um conhecimento teológico invejável. Mas no dia em que os povos da terra se reunirão à mesa ao lado de Abraão, Isaque e Jacó, eles não estarão presentes. Este é o segundo pilar que sustenta nossa verdade principal de que os servos de Deus são constantes no serviço. Os servos de Deus, eles são constantes no serviço, porque os servos que serão recompensados são aqueles que servem de um modo constante. E os servos de Deus, eles são constantes no serviço, porque aqueles que não servem de um modo constante, eles são impostores. Eu reconheço, irmãos, que o modo como eu estou colocando o serviço como integral, ele pode gerar no seu coração um senso de prisão, de exaustão. É difícil a gente aceitar um contrato vitalício que exija algo de nós. É complicado eu aceitar um emprego que nunca mais vai ter fim. A gente gosta de ter um período controlado de tempo para que possamos reavaliar se vamos continuar ou não naquele caminho. Mas, irmãos, a gente não deve entender o serviço como uma prisão, porque o contrário de servir não é não servir, é viver uma vida simplesmente desesperadora. O homem que não vive para Deus, o homem que não serve a Deus, aquele que vive uma vida para si, este homem ele sente um vazio, uma falta, um anseio inexplicável, porque esse homem está incompleto. Existe uma música que fala bem desse anseio, do anseio do homem que vive para si. Ela expõe esse anseio, ela explica este anseio, mas ela não resolve o anseio. Esta música ela ganhou o Oscar de melhor canção original no ano de 2019 e foi composta por uma aclamada cantora chamada Lady Gaga. Você deve conhecer a Lady Gaga. E ela compôs essa música para um filme Nasce uma Estrela. E apesar das tentativas que o Brasil fez de acabar com a poesia dessa música, principalmente a Paula Fernandes e o Luan Santana, essa música, ela, no original, tem uma letra profunda. Não profunda positivamente, no sentido de nos ensinar algo bom, mas profunda no sentido de mostrar o desespero do espírito de uma época. A letra da música diz o seguinte, um trecho: me diga uma coisa, garota, você está feliz nesse mundo moderno? Ou você precisa de mais? Existe algo mais que você está buscando? Eu estou caindo. Em todos os bons momentos, eu me vejo ansiando por mudança. E nos maus momentos, eu sinto medo de mim mesmo. Me diga uma coisa, garoto, você não está cansado de tentar preencher esse vazio? Ou você precisa de mais? Não é difícil manter toda essa dureza? Eu estou caindo. Em todos os momentos eu me vejo ansiando por mudança. E nos maus momentos eu sinto medo de mim mesmo. Eu estou fora do limite. Veja enquanto eu mergulho, eu nunca encontrarei o chão. Eu me espatifo pela superfície, onde não podem nos machucar. Estamos longe do raso agora. No raso, no raso.
Estamos longe do raso agora. Falta algo para o mundo. Existe um vazio. Existe um anseio por um propósito. E este anseio, ele só pode ser satisfeito em Cristo. E só pode ser combatido com uma vida de serviço a Ele. Não existe homem neste mundo mais feliz do que o homem que por toda a sua vida é escravo apenas de Cristo. Irmãos, ser servo de Cristo não é uma decisão de momento, não é uma corrida de 50 metros. Ser servo de Cristo não é bater um recorde na largada da corrida, mas ser servo de Cristo é caminhar, como a tartaruga. Você lembra da tartaruga? Devagar e sempre, até a Jerusalém celestial. Tiago, ao se autodeclarar servo, estava comunicando que ele era alguém constante no serviço. Um servo aprovado, irmãos. Ele é alguém submisso. Ele é alguém empenhado. Ele é alguém constante. E no próximo domingo, nós veremos uma última característica antes de prosseguirmos no estudo do livro de Tiago. Por hoje, vamos parar por aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo confronto que o Senhor nos oferece por meio da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por Tuas palavras, que mesmo duras, muitas vezes são a cura que precisamos. Que ninguém aqui, Pai, eu, os irmãos, que ninguém aceite uma postura na sua vida de indiferença ao serviço. Que ninguém trate o serviço como algo secundário. Que ninguém viva para si, esquecendo-se da grandiosa missão que é servir ao Senhor. Abençoe os irmãos, Pai. Essa igreja, ela não pode ser uma igreja parada, estagnada, inerte, porque senão ela não é verdadeiramente uma igreja. Que no dia do Teu retorno, Pai, todos aqui estejam preparados, não preparados em si mesmos, mas preparados por Tua graça. Faça de cada um aqui, Pai, um servo aprovado. É isso que eu te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Música